Basicamente, o diagnóstico que ele faz à doença da cultura da época dele é mostrando que eles não valorizam a vida. É isso. O grande problema do Nietzsche, se nós pensarmos numa via ascendente e descendente, é que todo mundo vai pela via descendente, de não valorização da vida, né? Ou pelo viés do ressentimento, que é a moral cristã que faz, ou pelo viés da decadência, que é o que a decadência, né, que é o que os filósofos, os teólogos, a religião, a própria ciência faz, e ele vai pela via ascendente. E a via ascendente é a filosofia positiva dele, é a filosofia construtiva dele. E aí nós temos conceitos como a vida como vontade de potência, a doutrina do eterno retorno do mesmo, e o além do homem e o amor fati. Todos esses conceitos são construtivos. É o que ele propõe. Diz, ó, ele é pessimista? No início, sim. Ele conhece a obra do Schopenhauer quando ele tinha 21 anos. Ele passa num sebo, né? E ele vê a obra, ele se depara e diz, não, vou pegar essa obra. Chega em casa e começa a ler a obra e não para mais. Tipo, se apaixonou por Schopenhauer. Depois ele começa a dar aula na universidade com 24 anos. E ele tem um grupo de amigos que discute muito Schopenhauer. Então ele é muito pessimista nesse sentido. A vida é dor, sofrimento e tal. Mas depois ele abandona o pessimismo. E ele vai para a tese do amor fati. Não, calma aí. A vida é dor e sofrimento. Mas tu tem que amar isso. Né? Então muda totalmente a visão dele. Né? Nietzsche não é pessimista. Ele é pessimista quando ele tinha 21 anos, até antes de abandonar essa visão. Um pouco depois que ele sai da universidade. Até antes dos 30. Porque depois, não. E aí vem os conceitos que eu comentei, né? Por exemplo, a vida como vontade de potência. Vida é isso. Ah, mas a vida é razão que busca a verdade pela ciência, pela filosofia, e o ser humano é um sujeito racional. Daí tu pega um Aristóteles, que eu não citei, né? Eu citei o Platão só. Pela prudência, pelo meio termo. Né? Aí tu pega um cristianismo, né? Ah, não, é pela humildade, pelo amor, pela caridade. E aí tu vai construindo os valores. Ele já demoliu os valores. Então, ele vai demolir na parte crítica os valores. Ele vai mostrar que esses valores foram construídos, não são valores absolutos, e nós orientamos a nossa vida a partir de certos valores, achando que eles são eternos, universais. Tipo, é o mundo das ideias do Platão, é o Deus do cristianismo, que é sumamente bom, né? Então, quando ele diz a morte de Deus está morto, ele está matando esse Deus sumamente bom do cristianismo. Esse que não existe. Porque é um Deus criado. É um Deus criado pela igreja. Né? Ou mesmo Platão, né? Quando ele fala do outro mundo. Ele diz, não, a vida é vontade de potência. Vontade é disposição para. Potência é ir para frente. Tudo que tem vida tem vontade de se expandir. Não só seres humanos, tudo. Qualquer coisa é vontade. Né? Então o ser humano é vontade de expansão. Só que toda expansão encontra obstáculos. E isso é vida. O obstáculo é vida. Então, é uma expansão que se choca com obstáculos e está em constante devir. Isso é vida, devir, vir a ser, né? Por isso ele gosta muito do Heráclito, que é um pré-socrático que fala do devir. Né? Só que o Heráclito fala do devir, mas ele fala também da unidade dos opostos. Né? O Heráclito tem esses dois lados. Tu vê, né? E o Platão apresenta o Heráclito só do devir. Então, quando se fala de Heráclito, sempre se pensa, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Né? E se esquece o outro lado do Heráclito, que é apresentar a unidade e não só o movimento. É a leitura platônica. Então, e outro comentário sobre isso é, muitas vezes a gente conhece um filósofo não por ele, mas pela leitura que outro fez dele. E como nós temos pouquíssimo dos pré-socráticos, texto, a gente conhece muito mais pelos comentadores, e um deles é Platão. Então, muitas vezes a gente tem preconceito com o filósofo, mas é o preconceito do outro cara que apresentou esse cara. Tem disso muito também. Mas a vida é vontade de potência para ele. Cara, é muito legal isso. Tem uma expressão do Deleuze que ele diz o seguinte sobre isso, né? Porque o Deleuze ele tem uma fase inicial que ele vai discutir Spinoza, Nietzsche, então ele vai falar de filósofos, né? E depois ele vai falar da filosofia dele. Então muitas obras iniciais são sobre filósofos, sobre, por exemplo, Spinoza, Kant, Nietzsche, mas ele diz, isso que eu estou falando aqui é o filósofo que eu estou apresentando. É o Spinoza, o Kant, o Nietzsche, do Deleuze. Né? Não esqueçam disso. Porque se tu vai pegar a obra do Deleuze sobre esses caras, é um filósofo diferente, é outra coisa. Ele até brinca, né? Isso é enrabar o filósofo por trás. Eu estou enrabando o filósofo por trás.
Porque eu tô lá, dou uma enrabada por trás do filósofo e nasce um filho. O filho é o meu livro. É o novo, tipo, tu lê o livro do Deleuze sobre, sei lá, Kant, não é Kant. É o Kant do Deleuze. Interessante, né? Mas volta pro Nietzsche, né? Vontade de potência, que é um conceito fundamental para entender o que é a vida. Tu só vai entender a vida a partir da vontade de potência. E aí E aí a pergunta que tu fez antes, né? Eles estudavam muito e tal. Pô, Nietzsche era um cara que estudava muito física e biologia na época dele. E esses conceitos ele constrói a partir da física e da biologia da época dele. Ele até pensou em voltar para a universidade, depois que ele abandonou, para continuar aprofundando essa parte científica, com pesquisas. Aí depois abandona a ideia porque ele fica mal, ele era muito doente o tempo todo. Mas vida com vontade de potência, que está atrelado à noção de força na época da física ou da noção de vontade da biologia da época. Né? Ele fala, entre outros assuntos, né? Ele fala do eterno retorno do mesmo, também é uma parte construtiva. Né? E esse eterno retorno do mesmo, para ele, é uma visão... Tem duas leituras, uma visão do cosmo, que tudo volta, né? Porque as forças são finitas e o tempo é infinito, logo as coisas vão voltar da mesma forma, é do mesmo, não é similar. Tudo vai se repetir da mesma forma. Essa é a visão cosmológica dele, que ele partiu dos pré-socráticos, porque para os pré-socráticos eles possuíam essa visão do cosmo. Okay? Aí tu diz, mas no século XX a física já ignora essa visão. Mas os últimos 10 anos da física já mudou muita coisa, né? Então, a ciência, aquilo do Popper, né? Tá sempre aberta. Ela tá sempre apresentando novas concepções. A gente nunca sabe. Tu nunca pode falar é assim que é na ciência, né? Porque sempre tu pode mudar. Tem essa do eterno retorno do mesmo, que no sentido cosmológico tem a ver com a cosmologia do Nietzsche, né? A cosmovisão do Nietzsche, do universo, como as coisas são, as forças físicas e tal. Mas um sentido ético é muito interessante. Que basicamente é o seguinte... Tu tem que pensar que tudo aquilo que tu tá vivendo e tu tá construindo ao longo da tua vida vai se repetir eternamente em outras vidas. E aí tu tem que fazer a pergunta, eu viveria isso em outras vidas, infinitas outras vidas? Eu aceitaria viver novamente a mesma vida, é do mesmo, né? Idêntica. A mesma vida em infinitas outras vidas? É uma pergunta pra gente pensar sobre a vida. Se a gente está gostando, se a gente não está gostando, se a gente quer mudar, não quer mudar. Então é uma forma de dar um tapa na cara e falar o seguinte, acorda. Tu só tem essa vida. E tu viveria essa vida em infinitas outras? Logo vai terminar. Esse é o eterno retorno do mesmo. E tem o último grande conceito dele, que é a transvaloração dos valores, né? O além-homem, o além do homem e o amor fati. Mais 3 conceitos. A transvaloração dos valores é a grande proposta dele. Se ele está fazendo uma crítica aos valores que existiam, todos os valores, e mostrando que são valores construídos por filósofos, por teólogos, até mesmo por cientistas, mas especialmente por filósofos e teólogos, ele vai fazer uma transvaloração. E a transvaloração ela tem etapas, ela tem 3 etapas. Né? Mas, resumindo... É propor novos valores. E novos valores de fortalecimento da vida. E tudo aquilo que nega a vida, que enfraquece a vida, são os valores antigos. E aquilo que ele propõe é para fortalecer a vida. Porque é a única coisa que nós temos. E fortalecer a vida, bom, daí tu entra, por exemplo, apenas um exemplo, né? Um valor cristão é a humildade. Na transvaloração, o egoísmo é o valor. Aí tu pensa, mas ele tá defendendo o egoísmo? Nietzsche, né? Aí tu pensa, egoísmo é um troço ruim, né? O cara é egoísta, que chato, né? Isso, eu não gostaria de ser chamado de egoísta. Claro, porque se tem essa visão do egoísmo. E é uma visão cristã, negativa. Mas o egoísmo é a base para o ser humano se expandir para a vontade de potência. Porque é puro egoísmo. Então tu começa a perceber, além do Nietzsche, muitos valores que nós... olhando para eles, achamos que são positivos ou negativos, e na verdade é tudo produto de criação. Uma construção. É tudo construção, é tudo... Que doideira, cara. E o amor fati ama a vida como ela é. Daí tu pega lá a vida, né, do Schopenhauer, que era pessimismo, sofrimento, dor e tal. A vida é isso, ele não nega isso, mas ele diz, amor fati. É a lei do além do homem. O além do homem vai amor fati, vai pelo amor fati, porque tu vai amar
A fati é destino, mas destino não no sentido mitológico, né? Destino no sentido de acontecimentos necessários. Então, amor fati é quando tu vai amar os acontecimentos da tua vida. Tudo aquilo que tu vai sofrer muito. Tu vai ter o lado bom e o lado ruim na tua vida. Tu tem que abraçar os dois lados. Porque o lado bom é fácil de abraçar, o lado ruim ninguém quer abraçar. Mas é o lado ruim que gera crescimento. Então tu tem que aproveitar o lado ruim da vida, abraçar toda a tristeza, toda a dor, cada lágrima, porque é aí que tu vai crescer, segundo ele. E a maioria das pessoas se afoga, né? A maioria das pessoas brinca vão pro álcool, ele fala da cerveja alemã. Ele é muito sarcástico, assim, ele zoa muito na obra dele. A galera Alemanha, né, cria a cerveja e tal, né? Então ele compara a cerveja com o cristianismo. Porque tu vai utilizar da cerveja, do álcool, ou do cristianismo para esquecer um sofrimento. Dá pra trazer isso pros mundos atuais, né? Também. Total. Posso usar o TikTok aqui e ficar o dia inteiro. Exato. Esquecer o sofrimento. Ele falaria isso, por exemplo. Eu acho, né? Mas é abraçar. É tipo o lance da... Ele queria ser jardineiro, mas ele teve sempre uma saúde frágil, né? E desistiu. Mas a ideia é... Tu olha pra flor, tu vê só a parte bonita. E os espinhos tu não olha. É aí que tá a parte boa da flor, né? Que é a parte boa da vida, né? Cara, que doideira. Nietzsche. Eu juro pra você, eu tinha a visão de Nietzsche que era assim, um cara negativo, pessimista. Eu falei, nem vou ler as obras do cara porque eu não quero me sentir mal. Dos filósofos, os últimos que eu li, o cara mais, assim, de fortalecer, de falar, cara, vive. Tipo, te expande. O que importa é a tua vida, e tu tem que abraçar a tua vida, e esquece qualquer outra coisa, e transvaloração dos valores, e amor fati, e além do homem. O além do homem é o cara mais... Tipo, a maioria não consegue atingir o além do homem, né? O além do homem é o máximo aperfeiçoamento que nós conseguimos durante a nossa vida. De habilidade, você diz? De tudo. De tudo. Então, além do homem não é no sentido vertical. Por isso, o termo super-homem, muitas vezes utilizado para a tradução do conceito, não é muito bom. O melhor é além do homem, porque é no sentido horizontal. É quando tu vai tentar o tempo todo o crescimento. O crescimento é vida, mais vida. Então, além do homem é aquele que abraça a vida, aquele que abraça o amor fati, é aquele que abraça esse lado construtivo da vida. Então, sim, eu tinha comentado, é sempre mencionado o lado pessimista do Nietzsche, né? Mas isso é ele jovem, porque depois ele começa a construir o seu lado construtivo da filosofia dele. E é essa parte que é fantástica. Ele vai falar sobre muitos assuntos, né? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!